Capítulo 646. Backlund, fora da estação de locomotivas a vapor. Force usava um chapéu xadrez preto com véu e flores azuis embutidas e estava parada no corredor da entrada da estação, aguardando seu professor, Dorian Gray. A garoa nas ruas e os ventos frios que sopravam no subsolo fizeram esta autora tremer ligeiramente. Ela sentiu que havia subestimado a primavera de Backlund. Eu me pergunto o que Shio está fazendo que a deixa ocupada o ano todo. Ela disse que nem sairia da cama quando o pai ainda estivesse vivo. Além de ir ao banheiro, seus servos lhe serviam comida e água. Agora, ela sai de manhã cedo todos os dias e só volta tarde da noite, independentemente do tempo. Ela completa uma missão após a outra, capturando um fugitivo após o outro. Com isso em mente, Force não pôde deixar de admirar Shio. Na semana passada, esta xerife já havia quitado sua dívida e até economizado 200 libras. Devo dizer que, como classe de Beyonder, um xerife é realmente adequado para ser um caçador de recompensas. Claro, as escolhas disponíveis para ela são limitadas aos Beyonders de sequência baixa. Os pensamentos de Force vagaram enquanto seu olhar direcionado para fora de repente avistou uma figura familiar. Era um homem de estatura mediana e vestia um terno preto, o traje mais popular em Loen. Ele usava meia cartola e, em raros casos, seus ombros pareciam largos. Era amplo em um sentido quase exagerado. Ele não era outro senão o professor de Force, um dos poucos membros restantes da família Abraham, Dorian Gray Abraham. Force ficou encantada quando imediatamente se aproximou com o guarda-chuva na mão. Com tantas pessoas nas ruas, ela não o abordou diretamente. No entanto, o olhar dela encontrou o dele e o viu levantar o punho direito cerrado em direção ao primeiro botão de seu terno preto. Isso significa perigo. A expressão inexpressiva de Force desviou o olhar. Ela sorriu ao olhar para um jovem cavalheiro atrás de Dorian e, como se nada tivesse acontecido, passou por ele e avançou. Uma família antiga tinha uma experiência inimaginável em todos os tipos de assuntos, então Dorian Gray há muito informou Force sobre os sinais e gestos a serem usados em situações urgentes. A ação de antes foi extremamente simples. Foi para informá-la para ficar longe. O jovem atrás ficou um tanto surpreso ao ser encarado pela calma e madura mulher. Depois disso, ele instintivamente ajustou suas roupas e colocou o chapéu. Assim que ele terminou essa série de ações, Force o ultrapassou e continuou avançando. Sob a garoa, Force circulou a área e embarcou em uma carruagem alugada e seguiu para a pousada Carta na Manga na Rua da Esperança, número 22, Burgo Sherwood. Este foi o lugar que Dorian Gray reservou com antecedência. Tendo passado tantos anos nos grupos de misticismo, Force, que tinha muita experiência, calmamente conseguiu um quarto vizinho e ficou diante da janela para observar os hóspedes que chegavam à pousada. Finalmente, ela viu Dorian Gray descer de uma carruagem e passar pela porta. Force rapidamente se virou e chegou à curva da escada. Ela secretamente observou seu professor sendo conduzido até seu quarto por um servo. Depois de um tempo, ela tirou o chapéu, bagunçou um pouco o cabelo antes de entrar no quarto 2016 e bater na porta. Seu plano era muito simples. Se a resposta do professor não fosse problemática, ela entraria para conversar com ele. Se fosse anormal, ela fingiria ter entrado no quarto errado ou que era uma prostituta tentando conseguir algum negócio. Crique. A porta se abriu lentamente enquanto Dorian olhava para sua aluna à sua frente antes de olhar para os dois lados do corredor. Então, levantou o braço direito e abriu os dedos para apertar o segundo botão do terno.
Isso significava que ele não estava sendo controlado e que a anormalidade havia acabado. Force soltou um suspiro silencioso de alívio e entrou imediatamente no quarto. Professor, o que aconteceu agora? Ela perguntou, sentindo-se preocupada. Dorian fechou a porta e sorriu ironicamente. Eu vi alguém familiar. Ele suspirou e acrescentou, um inimigo. Foi seu ex-aluno que traiu a família Abraham com o viajante Bulaia e quase destruiu os escalões superiores da família Abraham. Pelo que Dorian sabia, seu ex-aluno já havia ingressado na Ordem Aurora e provavelmente era um dos 22 oráculos. O que ele fez? Ele é muito forte? Force perguntou curiosa. Dorian ficou em silêncio por alguns segundos e divulgou um pouco. Lawrence, Laubero, Aulisa e eu pertencemos a uma organização específica. Alguns membros traíram-no e desferiram-lhe um duro golpe. Ele foi um dos traidores. Ele não mencionou isso como família, nem mencionou o conflito entre os membros da linhagem e os aprendizes para evitar que Force envolvesse seus sentimentos. Que desprezível! Force imediatamente se lembrou da gentil senhora Aulisa e do amigável e amável Sr. Lawrence. Tudo bem, não vamos conversar sobre assuntos tão infelizes. Dorian pegou um pedaço de papel dobrado algumas vezes e entregou a Force. Aqui está a fórmula da poção do astrólogo. Sua digestão das poções do mestre de truques e do aprendiz excedeu minhas expectativas. Esta é a maior surpresa que tive nos últimos 10 anos. Eu entrei especialmente para um circo. Force não escondeu o fato e até sentiu que valia a pena exibi-lo. Enquanto falava, desdobrou o pedaço de papel para ler a fórmula da poção do astrólogo. Neste momento, Dorian acenou com a cabeça aliviado. Eu sinto muito. Devido às perdas anteriores, não posso fornecer os principais ingredientes da poção do astrólogo. Apenas trate isso como um teste final. No entanto, preparei um presente para você. Enquanto falava, tirou um caderno do tamanho da palma da mão do bolso interno esquerdo. Sua capa parecia dura e era inteiramente de cor verde-bronze. Parecia bastante antigo. O caderno era composto por 3 tipos de papel. O pergaminho amarelo tinha o menor número de páginas, enquanto o outro era uma pele de cabra marrom amarelada com cerca de 10 páginas, enquanto o restante era papel branco comum. Na capa havia as palavras escritas em Feisaque antigo. Eu vim, eu vi, eu anoto. O olhar de Force se afastou da fórmula da poção do astrólogo e se voltou para o caderno. Ela reconheceu que era o item deixado pelo Sr. Lawrence. Era o item que ela viajou especialmente até o Porto Pritis para entregar ao professor. Dorian sorriu. Eu acredito que você não é estranha a isso. Depois que Force assentiu, ele suspirou. Este é um item místico bastante potente. Ele pode ser classificado entre os 5 primeiros entre todos os itens semelhantes que vi. Isso não significa que seja mais impressionante do que os classificados depois dele, mas simplesmente porque os efeitos negativos são os mais fáceis de resolver. Quando os dois estão juntos, vale muito. Qual o nome? Que efeitos colaterais negativos tem? Force não conseguia disfarçar sua excitação e agitação. Dorian acariciou a capa do caderno e disse: chama-se As Viagens de Leimano, mas preferimos chamá-lo de Livro de Feitiços de Leimano. Embora este livro de feitiços exponha você a mais tipos de poderes Beyonder, ele também pode permitir que você os registre. Ele será materializado em uma página específica para armazenamento de longo prazo. Você pode utilizá-lo a qualquer momento, mas lembre-se, a página correspondente ficará em branco novamente a cada uso, aguardando seu próximo registro. Parece incrível. Force sentiu como se estivesse sonhando. Posso registrar quaisquer poderes Beyonder que vejo e usá-los uma vez? E este não é outro tipo de pastor?
O pastor mencionado pelo jovem Sol. Sim, está limitado apenas a uma única batalha preparada. Eu me pergunto se posso registrar os poderes Beyonder de um semideus. Se for possível, numa batalha preparada, serei ainda mais forte que um pastor. Dorian pareceu ler sua mente enquanto explicava em detalhes. Pode-se dizer que sim, corresponde a um sequência 6, escriba do caminho do aprendiz. Não é garantido que um poder Beyonder superior a esta sequência possa ser gravado. Existe uma chance de fracasso. Quanto maior a lacuna, maior a chance de fracasso. Além disso, os efeitos serão reduzidos pela metade. De acordo com a experiência de usuários anteriores, embora as chances de sucesso contra os poderes Beyonder da sequência 5 sejam consideravelmente altas, uma vez que atinge a sequência 4, que é o nível de um semideus, torna-se relativamente difícil. Pode não haver um único caso de sucesso em 10 tentativas. E acredito que nenhum semideus irá lançar um feitiço repetidamente para você. Se for um inimigo, teria matado você 10 vezes. Você vê isso? O pergaminho amarelo é usado especificamente para registrar poderes Beyonder com divindade. Há um total de 3 páginas, o que significa que mesmo se você tiver muita sorte, tudo o que você pode registrar são 3 poderes Beyonder do semideus, e você só pode usá-los uma vez. Embora pareça ter muitas restrições, impossibilitando a plena produção da força do caderno, não é um obstáculo para 2 tipos de pessoas. Um deles é uma pessoa de sorte, enquanto o outro é alguém com uma grande organização ou facção que os apoia, do tipo que tem um semideus ajudando. Force imediatamente pensou em procurar a ajuda do Senhor Louco para exibir seus poderes para que ela pudesse registrá-los. No entanto, imediatamente achou isso um sacrilégio quando se desculpou apressadamente interiormente. Depois disso, ela esperava sinceramente que a supostamente mais forte Madame Eremita do clube de tarô se tornasse rapidamente uma semideusa. Dorian percebeu que os pensamentos de Force estavam se desviando enquanto ele continuava. As páginas como pele de cabra podem registrar os poderes Beyonder de um sequência 5 ou 6. Há um total de 10 páginas, e os efeitos seriam mais da metade do original, aproximadamente 70 a 80%. As páginas restantes registram poderes Beyonder abaixo da sequência 6. São um total de 25 páginas, e os efeitos são quase iguais aos originais, mas ainda são um pouco inferiores. Devido a alguns desenvolvimentos no passado, o livro de feitiços ainda tem 5 páginas com poderes Beyonder restantes. O resto está em branco. Você pode testá-los você mesma. Dorian fez uma pausa antes de dizer com uma expressão solene: antes de entregá-lo a você, devo avisá-la seriamente que tem efeitos negativos. Depois de usá-lo todas as vezes, você se perderá e é o tipo que faz com que você encontre perigo. Você tem que tirar um pouco de sangue para espalhar uniformemente na capa para reduzir os efeitos. Lembre-se, não subestime esse efeito. Você deve resolver isso o mais rápido possível. Sim, professor, Force respondeu séria. Dorian então entregou as viagens de Leimano para Force. Este é o meu presente. O professor é muito legal. Force franziu os lábios e perguntou: qual é o nome daquele aluno que te traiu? Como ele é? Se houver uma chance, desejo me vingar dele por você e pelo Sr. Lawrence. Não pense nisso. Você é muito mais fraca que ele. Quando ele nos traiu, ele já era um escriba. Agora, ele pode até ser um viajante, disse Dorian solenemente. No entanto, você precisa se lembrar dele e evitá-lo. Seu nome é Lius Vien. Vou fazer um desenho dele mais tarde. Tudo bem, Force assentiu. Reticências. No futuro, no refeitório dos piratas. Klein viu Ketoa saindo no momento em que ele entrou.
A madame não estava mais tão pálida como na noite anterior. Com um par de óculos grossos, ela disse calmamente: faça seus preparativos. Chegaremos naquelas águas em breve. Tão rápido? Quão longe exatamente voamos ontem à noite? Klein ficou surpreso.